Ser gentil é tão legal e faz bem ao coração, renova nossa alegria, acende nossa paixão. Gentileza é o exercício para viver em união. Olá pessoal, estamos aqui no mais um podcast. Vamos falar de poesia. E primeiro eu queria agradecer aos parceiros que vão aparecer aqui, ó, Colégio Elo, Broad Story, tem também a Eita, que é uma loja que vende produtos mais culturais. Temos também a Casa da Matuta, que vai aparecer aqui, ó, Autoescola 61, meu amigo Eloy. Se você estiver querendo, né, aprender a dirigir, vá lá para a Autoescola 61. Tem a Ressignificar, que é um curso de psicanálise. Você está querendo fazer um curso de psicanálise lá na Ressignificar. Temos também o Colégio Elo, que é parceiro do projeto Educando em Cordel, do poeta Edgar Diniz. E se você quiser se vestir bem, vá lá na Broad Story, que os cabas lá atendem e te dão umas promoções muito massas. E vai aparecer outras aí que depois... A Aica aí, viu? A Aica empresarial também, dos nossos amigos, né, da Aica, Diogo, pessoal. O Diogo esteve aqui também no podcast. Tem aí a Aica, a Casa da Matuta, pra gente se alimentar bem. Mas aí eu trouxe um cara que... Esse cara é rochedo demais. O problema é só o nome dele pra gente fazer uma rima. Porque a gente sempre abre esse projeto aqui do Vamos Falar de Poesia com uma poesia. Mas vamos lá, vamos procurar aqui. Eu procurei aqui umas palavras que pode ser que rime, né? Mas a gente pode dizer assim: na vida temos conquistas, vitórias também perdas, ou perda, tem vitória também perda. Esse cabra que eu chamo é de direita, não é de direita, mas é de esquerda. Fala do social e de tudo que é legal. O meu amigo Pedro Verda. Aê! Fiquei nervoso no momento. Vamos nessa. Menino foi por causa do direito e esquerda agora, né? Mas olha, deu certo. Mas deu certo. Esse cara é um amigão, porque o Verda é difícil demais, né? É difícil, pô. Né? É então difícil. a gente só achou essa. É difícil pra tu e pra mim. Mas olha, Pedro Verda é um amigo grande, assim, de algum tempo já. Eu tenho um projeto chamado Educando em Cordel. Esse projeto Educando em Cordel esteve incubado no Porto Social. Foi onde eu encontrei esse cara. E Pedro, eu queria que você dissesse quem é você, para a gente desbuiar todos esses personagens, né, esses personagens que existem em Pedro e que atuam em vários locais, né? Bora nessa. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Muito bom esse negócio de você arranjar um jeito de reunir amigos, né? É massa. Cria um projeto de vamos lá conversar, é coisa Isso boa. é bom. Porque o café a gente não toma, né? Que eu já disse, Pedro, vamos tomar um café. Aí Pedro, não, vamos Edgar, vamos. Aí nunca dá certo. Eu digo, então vai pro meu podcast. Pronto, porque aí você faz, pô, o cara agendou, tem a câmera, tem, né? Mas, gente, então, eu sou Pedro Verda, eu sou empreendedor social, ou seja, eu trabalho desenvolvendo projetos de impacto, ajudando, né, a negócios de impacto acontecerem, ou seja, negócios de impacto são aqueles que empreendem tanto buscando lucro como buscando o propósito, né, impactar positivamente. Então eu tenho a Verda, que é um laboratório de inovação social, que é uma empresa que trabalha com o governo, com outras empresas privadas, com o terceiro setor, sempre pensando em impacto social e ambiental positivo. E sou pai de Bento. Ah, pai de Bento isso agora. Isso é bom, né? 1 ano e 10 meses, o bichinho, rapaz. Tá virado assim, ó, correndo dentro de casa. Sou pai de Bento, então tem uma novidade aí, eu considero novidade porque é muito recente ainda, 1 ano e 10 meses. Se adaptar, né? Ser pai, né? Tem que se adaptar. Adaptação de tudo, né? Mas é uma adaptação cheia de amor, de afeto, então é uma adaptação que você vai fazendo com muita vontade, né? Eu também, eu tenho um bebê, né? Chamado Arthur, tem 22 anos. Rapaz, eu acho que ele tá maior que o meu. Mas olha, eu vou dizer uma coisa, viu? Vai ser bebê pra sempre, viu? Que o meu isso. É bebê pra sempre, né? É maior que eu, foto, né? Academia, quando chega, dou cheiro, papai vai dar cheiro. É menino de sempre, velho. Isso é Mas é bom. Isso é bom. Eu tenho uma relação com meu pai muito próxima também. Então, assim, sexta-feira a gente se liga, se fala, se encontra, ele vai na minha casa, eu vou na dele. Então, assim, eu acredito que minha relação com o Bento vai ser muito aquilo que eu tive com meu pai, né? A gente termina passando à frente o que a gente está acostumado, as vivências da gente em família. Então eu tenho muito essa história, assim, minha família é muito unida e eu sou muito também de estar com ele, então acredito que eu vou ser esse cara que vou dar cheiro com 22, com 25, com 30, com 40. A gente anda de mão dada no shopping, a gente vai pro cinema, chega, filho, bota a mão aqui, o povo vai olhando assim, né? Os preconceitos da vida e a gente tá agarrado, feito. Mas, ó, Pedro,
Mas isso é bom demais, essa fase é boa demais, né? E curta essa fase que eu curti muito, sabe? Eu brinquei muito com meu filho, né? Sou poeta, né? Mas ele não foi para essa área, não. Ele está estudando medicina. Foi-se embora para outra área. Faz poesia com as mãos. Mas esse é o objetivo do podcast. Esse podcast é um falar de poesia, mas é justamente para a gente achar poesia em cada profissão. Antes de você, o podcast anterior, a gente falou com um militar, né? Ricardo, que é militar e tal. Mas fazia o trabalho com poesia. Então, o objetivo desse podcast é ver poesia em todos os locais, né? Em todas as áreas, porque eu acho que uma vida com poesia, eu digo num sentido mais reflexivo, empatia. Quem é poeta, não tem como você ser poeta sem ser reflexivo ou empático, né? Tem que ter isso, filosófico, né? Tem que ter essas características. Mas, Pedro, fala um pouco, assim, desse teu trabalho da Verda, como é que a Verda funciona, assim, do pessoal. Falo, com prazer. Acabei de vir de lá, tá fresquinho na minha mente. O que é que mas a gente tu faz. veio Recife Antigo, não foi? Veio, a Verda hoje fica no Recife Antigo. Fica lá no Porto Digital. A gente tem um ambiente lá e... Quando é que o padre vai ser convidado para ir na Verda, hein, rapaz? Bora amanhã. Não, amanhã não. Bora terça que vem. Terça eu vou estar lá. Amanhã eu não vou estar lá, não. Massa. Amanhã eu estou externo. Então, a Verda é um laboratório de inovação social, aqueles nomes bonitos, né, que a gente encontra. Mas é porque é um nome muito verdadeiro. Assim, a gente é um ambiente criado, pensado para desenvolver soluções de impacto. Certo. Então, o nosso negócio é olhar para os desafios sociais e ambientais que existem no mundo e tentar entender como é que a gente pode contribuir, né, achando soluções para esses desafios, para essas problemáticas. Então, na prática, por exemplo, a gente hoje estava formatando um projeto, que vai começar agora, de uma empresa privada da área hoteleira, que é cliente nosso, que a gente vai fazer um movimento em que os colaboradores daquela empresa eles vão ser voluntários para dar mentorias de mercado para pessoas que estão querendo adentrar no mercado da hotelaria e do turismo em cidades como Maragogi, Japaratinga, litoral norte de Alagoas. A gente faz projetos também como Barraca Social, que também estava entrando hoje, que é um projeto onde a gente faz um diagnóstico territorial para entender como é o comércio de ambulantes nesse território. No caso da gente, essa turma vai acontecer no Recife Antigo, no centro do Recife. Então a gente vai andar pelas ruas, junto com um parceiro nosso chamado Tiago das Chagas, que é um chefe e dono do restaurante Retetel em São Pedro. E a gente vai para as ruas para poder dialogar com esses ambulantes, entender a realidade e depois eu fazer uma formação para poder fazer com que esses ambulantes estejam mais capacitados para catapultar aí seus faturamentos e o turismo local. Então a gente tem muito essa visão de dizer assim, poxa, como é que a gente pode dar suporte a pessoas, a territórios que precisam desse apoio. Agora isso a gente passa por empreendedorismo feminino, então a gente tem programas com isso. Né? A gente já teve dentro de unidades prisionais, que você sabe muito dessa realidade. Então a gente teve numa unidade prisional focada em mulheres no ano passado, com o TJPE. Foi no PFAL, não? Foi no de Abreu Lima. O PFAL, Presídio Feminino de Abreu Lima. Pronto. E aí a gente teve lá... Um trabalho maravilhoso lá. Como esse programa foi focado em mulheres, então esse foi um programa que eu não me envolvi muito diretamente, né? Eu fiquei nos bastidores, mas as meninas, eu digo as meninas da Verda, né, que iam para dentro da unidade prisional, para dar aula, que a ideia era mostrar para elas a possibilidade do empreender pós aquele tempo ali naquela unidade prisional. E aí você lida, na verdade, com questões diversas, né? Porque você termina sendo um programa de formação, mas que termina sendo um espaço meio terapêutico mesmo para você, né? Para elas falarem ali sobre necessidades. Você aprende um bocado. Assim. Eu lembro que a gente conversava em reunião depois que as meninas chegavam da unidade e elas às vezes chegavam emocionalmente mexidas assim, com aquelas realidades. Então, a gente trabalha com questões ambientais também, educação básica, que é algo muito forte para a gente. A gente está em 100 escolas do estado todo, do sertão ao litoral, fazendo com que a juventude crie ações de impacto nas suas comunidades periféricas que vivem. Então, tem um monte de coisa. Vamos gastar o tempo todo falando dos projetos. Mas eu passei por cima para você ver um pouquinho o que a gente está fazendo ultimamente, né? Agora esse ano. Não, eu quero que o pessoal assim, conheça Pedro e conheça a Verda, que eu acho maravilhosa. Assim. E você falou da unidade prisional, quando eu participei de unidades prisionais, né, fiz um trabalho no PFAL. E massa que eu acho que foi até na época que você estava lá no Porto, e eu levei Fernando Pessoa. Eu não sei se foi na tua época, e Fernando Pessoa, né, que para quem não conhece, é um dos maiores cursos de redação do Brasil, né? E eu levei Fernanda Pessoa, e Fernanda foi fazer uma palestra, e ela falando de Machado de Assis, né? E falou de Capitu, né? Aí, que fica aquele negócio, Capitu traído, né? Aquele processo. Aí uma das reeducandas da unidade prisional, ela levantou e, meu amigo, a mulher fez uma tese sobre Machado de Assis.
E quando a gente saiu de lá, e o Fernando saiu impactado, assim, disse, pô, Edgar, assim, a gente vem num mundo que a gente diz, pô, não tem ninguém, né, que possa... E a menina deu uma aula, uma assim. Uma potencialidade que você vê lá dentro, né? E às vezes a gente estereótipo, preconceito, né, aquele preconceito, a gente fala assim... Eu, no início, eu fui muito dizendo, o que é que eu vou encontrar? E encontrei poetas, né, assim... Lancei 4 livros dos Reeducandos e tal, e um dos livros tem as meninas lá do PFAL, e, enfim, né, assim, são erros cometidos, estão lá, mas pessoas com uma capacidade que a gente tem que dar essa segunda chance, essa oportunidade. Eu dei através da poesia, né, da educação, a Verda dá de outro formato, mas temos que dar oportunidade, né. O pessoal que está fora do contexto assim, né, pensa assim, entraram ali, estão ali, mas vão sair, né. E a gente, de certa forma, tem que dar algum conteúdo para que saia melhor do que entrar, né? Exatamente. Mas é isso é um pouco do Pedro. Sim, Pedro, aí você está lá no Recife Antigo. Estou no Recife Antigo, mas jazinho maravilhoso. Ali é massa demais. Você desce para almoçar, faz uma reunião, passa uma pessoa, acabou, vamos marcar. Meu amigo. Eu gosto desse momento, isso facilita muitas coisas. Para mim, que dialogo com muita gente, é bom. Eu gosto demais disso. Viu? Eu estava fazendo uns trabalhos no Sebrae, a gente vai lá tomar um café, pelo amor de Deus, né? Um monte de gente ali, uma conversa, depois um café ali, então vamos sentar, vamos juntar um projeto, isso é importante. E lá tem o Pilar, né? Que é uma comunidade potente ali do Recife. Eu trabalho muito com eles, inclusive no ano passado a gente lançou o podcast, tem um podcast da Verda que chama De Propósito, para falar de propósito, bem bacana. E a gente gravou durante o Hack and Play, que é aquele festival enorme que acontece lá no centro do Recife, que vai acontecer esse ano também, a gente vai estar envolvido. E ano passado a gente lançou o De Propósito com 6 episódios e a gente montou o estúdio no Pilar. E a gente trouxe convidados de fora, Caio Braz, Tardelli Lima, que inclusive falou muito de arte, poesia, cinema. Tardelli Lima é o prefeito lá do Bacurau, né, do filme Bacurau. Que massa. E hoje está na Globo, enfim, então ele falou muito de arte. É o prefeito, né? Eu sei quem é. Ele estava até hoje num programa. Uma figura, um cara fantástico. E aí você vê tudo que ele já fez por cultura também, então assim, é muito bacana. Só que no final eu trazia gente de fora e no final eu fazia uma conexão com as pessoas do Pilar, então eu trazia a pessoa do Pilar que trabalha com cultura e fazia uma casadinha com Tardelli, ou a pessoa que trabalha com moda de praia, eu fiz uma casadinha com Caio Braz, que começou a vida como jornalista na área de moda. Então foi massa, assim, porque a gente trazia os convidados para poder chamar atenção para a potencialidade da comunidade e ao mesmo tempo a gente dava condições da comunidade de mostrar a potencialidade que é, sabe? Foi massa, assim. Eu acho que eu acho que esse foi com você. Eu tive lá é porque a gente fez tanta coisa junto, né? Que eu digo, será que Pedro estava, não estava? Eu fui no Pilar, que a gente passou naquele menino que trabalha com circo, que ele tem. Borica? Que tem uma casa ali perto da praça. Do Casarão das Artes. Sim, tava lá, pronto, eu fui com você, não foi que a gente ali foi no início do trabalho da gente com o Pilar, aquilo foi antes da pandemia. Ali foi muito massa. Ali, Renato, eu fui no Pilar, aí a gente vai andando no Pilar, assim, né, na comunidade do Pilar, e os meninos de pequenininho, aí sobe na cacunda da gente, né, aí você tem que levar pelo menos 2 meninos. Aí fica todo mundo andando, e um menino na cacunda, o outro nos braços, né, e o menino tudo, tio, me leva, eu digo, meu filho. Não dá pra todo mundo. Não dá pra todo mundo, não. Mas pronto, no Pilar eu fui contigo, né? Que a gente foi pro Casarão das Artes e lá a gente se juntou. Que é uma galera que faz um trabalho incrível de arte circense, da aula, né? Isso. Tem as pessoas do Pilar que fazem parte do Casarão, que são instrutores. Aí tem uma galera do Tambores do Pilar também, que faz música, maracatu, ó. É uma potência, assim, e olha que é uma comunidade muito pequena, ali são 300 famílias. Né? Então, assim, eu sempre olho para o Pilar assim, como um grande laboratório de inovação social, porque ali você tem tudo. Tem os desafios, obviamente, desafios de saneamento, de infraestrutura, moradia, saúde, educação, apesar de ter uma escola muito boa, uma UPA, uma UPinha que funciona lá dentro. Mas tem os desafios, né, de desigualdades que a gente tem na nossa sociedade, mas também é uma potência enorme. Assim. Então, é uma comunidade que eu tenho um carinho muito grande. E qual é a tua formação? Rapaz, eu sou jornalista. E hoteleiro. Isso eu fiz jornalismo e hotelaria porque meu sonho de adolescente, em algum momento, foi ser jornalista de turismo. Então eu queria viajar pelo mundo e escrever sobre os locais, cultura dos locais que eu ia viajando. E aí isso me encantou durante alguns anos. Eu disse, velho, eu vou fazer 2 cursos. Eu vou fazer jornalismo e turismo. Até então eu ia fazer turismo. Quando chegou no finalzinho, eu conheci o curso de hotelaria. Achei que poderia ser mais interessante porque tinha uma carga de gestão muito forte. Eu queria aprender mais sobre gestão, tem uma parte de administração mais pesada.
E aí eu fiz jornalismo e hotelaria. Aí entrei nos dois, jornalismo foi minha prioridade sempre. Então trabalhei em redação, teve jornal impresso. E aí hotelaria eu fui fazendo aos poucos. Só que quando eu terminei jornalismo, que eu já estava até como trainee numa grande emissora de TV, trabalhando e etc. Aí eu fiz uma pós, e nessa pós tinha uma disciplina que era gerenciamento de crises. Era uma pós de comunicação empresarial, então, né, como fazer comunicação dentro das grandes corporações, de empresas. E aí essa disciplina de gerenciamento de crises foi aquilo que me fez vir para a área do impacto socioambiental. Porque quando eu estava lidando com a questão dessa disciplina, eu via que muitas das crises que as empresas enfrentavam vinham de posicionamentos e condutas erradas referentes ao ambiental e ao social. E aí, na disciplina, ensinava como você se comporta, como você lida com isso, como você faz uma nota de esclarecimento, como você... Então, era um planejamento de comunicação contra as crises que poderiam existir, crise de imagem, né? E aí eu comecei a querer entender mais o outro lado também. Mas por que gerou essa crise? Mas por que se comportou dessa forma? Por que não dá para fazer diferente? E aí, velho, o mosquitinho do impacto social me mordeu. Aí não, né? Aí foi quando eu disse, velho, eu vou abrir empresa disso. Aí saí do jornalismo dito tradicional, a comunicação nunca me abandonou, né? Enfim, os aprendizados ficam com a gente. Mas saí do tradicional, no sentido de não estava mais em redação, né? Em TV. E aí fui empreender nessa área. Aí, agora estou aqui até hoje. Mas eu como educador que sou, né? Tudo que eu faço, eu digo, mas sim, mas em que eu vou impactar, né? Parece que a gente sempre tem um estudante ali para impactar, né? E é bom demais quando a gente faz um trabalho e um estudante assim, a gente vê um estudante, né, se formando em alguma coisa, né? Alguém que a gente trabalhou assim, esses dias um aluno meu que eu fiz um projeto chamado Rap Cordel, onde a gente utilizava a poesia, disso, né? Lembra, né? Saiu no Jornal Nacional. Aí um dia desse um aluno meu disse, poeta, rapaz, manda aquela música, aquela poesia que tu tem de manhinha e tal, que eu digo, manhinha, se você voltar, sabe? Aí eu mandei 2 estrofes para ele, meu amigo, o cara fez um rap, velho. Botou eu narrando, né, início, mãe, eu te escrevo, pois me bate a saudade. E quando eu termino de declamar assim, aí ele entra com a poesia dele. Eu disse, meu amigo, se esse menino estivesse no Rio, São Paulo, era famoso demais, pô. O cara é bom demais, Mickey, o nome dele. Mas Pedro, meu velho, é bom demais. É assunto demais para falar contigo, viu? Tem mas, mas se o povo, eu queria saber o seguinte, eu tenho um projeto social, um projeto de educação na área. Assim, tem como eu entrar em contato com a Verda, assim, e dizer como é que eu faço, assim? A gente tem hoje um canal que eu considero o principal canal de comunicação com todos, que é a rede social. Então, no Instagram da gente, que é o @somosverda, né? @somosverda, tudo junto. Vocês podem mandar direct, aproveita para seguir a gente, dá uma olhada nos projetos, no podcast, tá tudo lá. Tem o YouTube da gente também, mas assim, para eles entrarem em contato, o @somosverda, manda um direct. Temos o e-mail também, que é o contato@somosverda.com.br. E aí muitas pessoas entram em contato. E às vezes entram em contato no sentido de ver um projeto acontecendo, por exemplo, os Jovens de Impacto, que é o projeto da gente com escolas. Isso que eu falei, que são 100 escolas do sertão litoral, enfim. Aí muita gente faz, leva para minha escola. E a gente olha mesmo, porque esse ano estão 100 escolas, próximo ano provavelmente vão ser 150. Então a gente vai precisar chegar em cada vez mais escolas. Então acontece muito isso. Então, tá tendo um programa, a gente fez com a Coca-Cola, que era a Coca-Cola dando um gás no seu negócio. E aí foi para mulheres de periferia que trabalham com gastronomia. E aí quando está acontecendo o programa, aí às vezes elas entram, poxa, traz aqui para a minha comunidade, traz aqui para a minha periferia, para o meu bairro. Então assim, acontece muito da gente levar em consideração o que eles trazem para a gente nas redes sociais, para a gente poder ajudá-los, né? Então, rede social para mim é uma ótima forma, mas tem os meios mais tradicionais como e-mail também. E você fez algum trabalho já assim com o pessoal LGBT, que mais tal? A gente fez, não especificamente para isso, mas a gente tem, porque a diversidade para a gente, ele perpassa por tudo que a gente faz, né? Então tudo que a gente faz, desde contratação interna até os projetos que a gente faz, na hora de selecionar, a gente sempre leva em consideração conceitos como gênero, raça, para poder a gente ter uma diversidade nos nossos projetos como um todo, né? Mas a gente já fez participação em projetos específicos, né? Então, por exemplo, tem uma empresa chamada Gandalab aqui, de uma menina fantástica, que eu acho que tu conhece também, que é Bruna Monteiro, que ela tem um projeto chamado Além da Cura, que ela é cineasta também, e aí fez um projeto super bacana, que bombou muito, e hoje ela tem uma empresa de comunicação chamada Gandalab, que tem um foco muito grande em questões de LGBTQIA+, NAP+, agora, né? E aí ela tem um projeto muito interessante. E aí essa semana agora minha sócia Lud estava indo para
para apresentação de projetos, estava numa banca de avaliação, então a gente sempre faz questão de estar, obviamente, envolvidos, na verdade, em tudo quanto é causa que seja a favor de equidade, né? Isso. Depois apresento, viu, esse pessoal aí. Elas são porque eu fiz um trabalho no PIG, no Presídio de Igaraçu. Existe uma ala no PIG que é só ligada ao pessoal. E eu fiz um trabalho com as meninas de lá, foi muito massa, assim, sabe? Que bom. Aí eu disse, poxa, eu queria retornar. Então, se você tiver o contato, depois me passa aí pra gente fazer um trabalho com poesia. E todo trabalho que eu faço é sempre lançando um livro desse público, sabe? Sim. Do público que eu vou. Eu faço um trabalho com o Cordé e depois a gente lança um livro. É bom que tangibiliza. Oxe, você faz um trabalho e depois está aqui na mão, você lê, você relê depois de 2 anos e vê o que estava pensando naquele momento. E quando eu faço no presídio, né, que o pessoal assim tá lá embaixo na questão de autoestima, né, tá rasteiro mesmo, né. E quando eu chego lá e digo, vou ensinar poesia, eles dizem, rapaz, a gente não é poeta não, porque eles acham que poeta é um divino, né. E eu fui num presídio e o rapaz disse assim pra mim, Edgar, ele recebeu o livro, né, com o nome dele lá, a poesia dele, ele disse, Edgar, eu já fiz muito minha mãe chorar, porque eu tô aqui, né, minha mãe chorou de tristeza, mas hoje eu fiz minha mãe chorar de novo de alegria. Aí veio o que o cabo disse, né? E você faz parte das lágrimas da alegria da minha mãe. Eita, eu disse, eita, meu velho, ainda colocou, nada, né? Por quê? Porque eu dei a oportunidade dele ser um escritor. Ele pode dizer, eu sou escritor, estou no livro, né? Sou poeta e sou escritor. Então essas oportunidades, eu fico imaginando tudo que tu faz, o tanto de pessoas que já passaram, né? Pela gente, assim, de certa forma, e a gente contribuiu sem nem perceber. O que me dói muito, às vezes, é quando a gente não consegue estar perto deles, disso, né? Porque para mim, o que a gasolina da gente, o combustível da gente é o impacto, é você perceber o impacto, é tocar no impacto, né? Uhum. E aí, às vezes, nesse papel de estar como, né, ali como diretor, como liderança, e aí você, às vezes, está mais do lado de cá, lidando com cliente, com prospecção, eu sinto falta. Aí, às vezes, eu vou para algum tipo de aula, porque eu faço, velho, isso me abastece, sabe? Então, eu acho que a gente que trabalha com isso sente igual isso, né? Sente o impacto como combustível. E é muito bom você se perceber você se perceber corresponsável e co-realizador de impacto, sabe? Acho que a gente está aqui para isso, no final de tudo a gente está aqui para isso. Não é não? E o melhor de tudo, inspirar, né? É. Inspirar é bom demais. E como eu estou falando de inspiração, a poesia tem inspiração. Então, o nome do podcast é Vamos Falar de Poesia. Eu queria que você dissesse uma poesia aí pro público que está nos assistindo. Primeiro que eu sou péssimo de memória. Meu irmão, eu sou péssimo, mas eu esqueço o nome de todo mundo. Então assim, eu vejo teus vídeos, eu faço danado, velho, condenado, conseguiu lembrar. Às vezes não é lembrar, né? Porque às vezes ele está, na verdade, criando naquele momento. Mas às vezes é lembrar mesmo. É memória de elefante. Não tenho essa memória, não consigo recitar dessa forma. Mas olha, se tiver alguma fila por aqui, você pode falar. Agora o que eu tenho... Não, já peguei aqui o filo, já está aqui separado. Agora que eu tenho uma memória muito engraçada, porque quando tu me convidou, aí tu falou, vamos falar de poesia, né? Eu disse, bom, eu não vou roubar, não vou atrás de uma poesia de última hora não, porque é muito feio produzir o negócio. Então eu só puxei da memória, assim, eu fiz, rapaz, porque eu fui um jovem na época de escola, que eu era muito próximo à literatura e à poesia, a redação, português, eram as disciplinas que eu mais gostava. E eu comecei a refletir que eu me afastei muito do hábito da leitura. Hoje minha leitura virou muito a leitura do trabalho, né? Você lê aquilo que está trabalhando, estudando. Para mim, até certo ponto, por trabalhar com a sociedade é bacana, porque eu termino lendo e aprendendo, enfim. Mas eu me afastei muito. Eu gostava muito da leitura de romance, hoje eu não leio mais, sabe? Poesia, me afastei muito. Então, assim, isso é uma dor que eu tenho, que o seu convite fez isso via tona ainda mais forte. Mas aí eu lembrei que quando eu era jovem, eu acredito que muita gente gosta dessa poesia, mas eu gostava muito de Manuel Bandeira e gostava do Vou-me embora para Pazarga. Isso. Eu adorava, assim, na época eu tinha 14, 13, e é uma poesia que eu acho que traz o jovem muito para perto, né? Até por tudo que ele fala, aquele escapismo de mostrar outro lugar que ele poderia estar, e o que é que teria nesse lugar. Aí fala questões com prostituição, então você fica naquela coisa de é isso que é o lugar que ele mora. E aí eu lembro muito quando eu comecei a perceber a vida de Manuel Bandeira, que foi um cara que muito jovem foi diagnosticado com tuberculose, então na verdade toda a obra dele é muito pautada nesse escapismo, nessa coisa do que seria a minha vida, porque parece que ele viveu esperando a morte, e aí eu lembro que isso me fascinava. Aí eu tinha uma coisa assim por ler muito Manuel Bandeira, gostava do Fernando Pessoa também, entre outros. Mas
falar na tora assim, eu não consigo. Então, nem esse que eu gostava. Então, file. Aí, pra filar, eu posso abrir em qualquer hora. Esse livro, agora é o seguinte, esse livro ele é meio mediúnico. Você vai abrir na página que é pra você. Fazer um... Vamos lá? Vamos embora. Escolha. Como é direita e esquerda, né? Eu falei que você era de esquerda, então vamos de esquerda. De esquerda? Não, eu vou dar você escolha. Na dúvida sobre saudade, o meu peito se contrai. Então lanço uma pergunta que cada cabeça não sai. Que da cabeça não sai. Qual é a maior saudade? De quem fica? Ou quem vai? Menino, por que é saudade pra você? Você tá sentindo saudade de alguma coisa, pai? Não sei, velho, não sei. Saudade a gente sempre sente, né? Não, eu tô com saudade de tu, por exemplo. Eu tenho saudade de amigos, de pessoas boas do meu lado. É um sentimento que me ronda. Mas qual é a maior saudade? Quando a gente gosta muito de viver, a saudade fica muito próxima, né? Você gosta tanto de viver, e vai sempre... aí a saudade termina ficando ali por perto. Porque você gosta tanto das coisas, daquilo, das pessoas. Mas qual é a maior saudade? De quem fica ou quem vai? É uma pergunta que ele fez, o poeta fez. Eu acho que eu vou arriscar de quem fica. Não sei se é justo, mas é porque quando a gente pensa nisso, pelo menos o que me veio em mente, de fato é uma despedida de um ente querido, de uma pessoa. Né? Então, o que me veio em mente é que talvez, ninguém sabe sobre isso, né? Cada um sente. Mas assim, eu fui logo para a questão da morte, então, da despedida, mas... Então assim, quem vai, de repente, já está entrando numa... E quem fica tem que cuidar de toda aquela necessidade que a gente tem do toque, do material, né? Pois é. Será? Poesia, mas poesia é isso, cada um pensa uma coisa. Eu acho que é quem vai. Quem vai sempre leva mais coisas. Mas subjetividade da poesia. Mas, Pedro, foi um prazer enorme. E claro, como o podcast é Vamos Falar de Poesia, você já disse a poesia, você leu a poesia. Mas eu queria terminar com uma poesia nossa. E essa poesia a gente tem que terminar com Vamos Falar. Ele vai espremendo a gente até a gente conseguir fazer porque eu quero que você saia daqui dizendo poesia, mestre. Então eu queria que você dissesse um verso, eu digo outro, você diz outro, eu digo outro, e eu termino dizendo Vamos Falar de Poesia, eu termino com poesia. Mas diga aí o que você quiser dizer. A gente vai fazer um improviso na arte do repente agora. Eita! A gente lança a dupla depois se der certo. Vamos embora. Vamos lá. Vou lhe dar uma dica. Eu já peguei então aqui uma linha de raciocínio. Vamos nessa. É isso que eu ia dizer. Toda noite, aquele cheiro no cangote. Um cheiro que ainda está de dia. A sensação é de que tudo permanece e continua. Continua com amor e com harmonia. Ao acordar, o cheiro ainda está lá. Isso faz nos encantar nos versos da poesia. Eita, dá para lançar ou não? Tá, a dupla aqui, ó. Pessoal, eu torço aqui para o nosso podcast Vamos Falar de Poesia, esse nosso amigo aqui, Pedro Verda. Quem quiser saber um pouco mais, Pedro, é só entrar em contato aonde mesmo? O @somosverda, ou o meu mesmo, que é o @pedro.verda. Segue lá, vocês vão ver um monte de coisa que eu faço e trabalho, vão ver meu filho, vai ver tudo ali, eu boto tudo que é a minha vida. Tudo. E vocês vão me conhecer a partir dali, já é uma primeira impressão. Bom demais. A primeira impressão é a que fica, a tua impressão é boa demais, porque o que tem lá é bom. Então, pessoal, cheiro grande para vocês e mais um podcast Vamos Falar de Poesia.